Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje estamos aqui na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. Profissionais que trabalham, com o sistema, e aí incluo engenheiros, arquitetos. Tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas. Desde inteligência artificial, de patologia. Porque a engenharia civil é muito ampla, né? Fui conhecendo várias pesquisas nesse último ano e... A galera jovem não quer mais entrar na área da construção civil. Então, pessoal, vamos aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes e nós estamos na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. E agora nós vamos falar de um assunto muito interessante. O seu Luiz Soares Correia, diretor nacional da Abank e conselheiro do CREA no Distrito Federal, vai contar um pouquinho para nós aí dessa trajetória aí e de uns assuntos bem interessantes. Seja muito bem-vindo. Olá, Felipe, boa tarde. Sempre um prazer responder as questões relacionadas à engenharia. Como você bem disse, meu nome é Luiz Correia, estou no Distrito Federal, representando aqui a Abank, tanto a Abank regional do DF, quanto a Abank nacional também, junto com o presidente Ladaga. Sou conselheiro regional pela Câmara especializada em Engenharia Civil e estou coordenador e professor dos cursos de engenharia na Universidade Paulista. E me conta um pouquinho, Luiz, como é que surgiu essa trajetória aí de começar como engenheiro? E quanto tempo aí já está nessa carreira aí? Bom, a engenharia ela é um sonho de todos os pais, por incrível que pareça. Quando eu passei no vestibular para engenharia, contando para ele o que eu tinha escolhido, ele até perguntou: bom, não tinha coisa melhor do que isso? Uhum. Porque na cabeça dele ou seria medicina ou direito. Uhum. E, no entanto, pela paixão que eu sempre tive de ver as coisas acontecerem e ver a sociedade em movimento e sabendo que isso faz parte do movimento, do evento chamado engenharia, me interessou por isso. Por outro lado, trabalhei no setor de telecom, com a parte de infraestrutura, ainda menor de idade, e isso eu digo que foi o motor que impulsionou a fazer a engenharia, onde fui vocacionado para essa área do conhecimento muito importante para a sociedade. Muito legal, né? Muitas histórias inspiradoras, né? A gente senta aqui com as maiores especialistas, né, dentro do Congresso. E me conta um pouco, o que o senhor está esperando, o que está achando aí, como é que está sendo o Congresso para vocês, assim, que vem de fora e tem essa troca com pessoas de outros estados, como é que é isso? Bom, o Congresso CBank, que é o Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, ele é uma somatória de valores das mais diversas áreas do conhecimento dentro da engenharia civil. A engenharia civil ela é uma engenharia completa dentro da sociedade, onde nós temos as diversas disciplinas que atuamos dentro dela, desde as áreas de tecnologia. Hoje se fala muito em inteligência artificial, que está bem presente na construção civil, e diversas outras tecnologias que não simplesmente construir edificações, mas esse evento ele tem muito a somar com os diversos especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento que a engenharia civil ela congrega. E indo um pouquinho para o lado do ensino, assim, da graduação, que eu sei que o senhor é bem presente nessa área, o que vem de trazendo de novidade, assim, o que o senhor vê nessa trajetória dos últimos anos, assim, o que vem mudando na parte de graduação para realmente trazer o pessoal, trazer novos engenheiros de novo para dentro da graduação, porque a gente vê que a cada ano a gente vem perdendo cada vez mais os jovens para dentro da engenharia, né? Bom, hoje a quebra de paradigma ela aconteceu. Foram duas quebras de paradigmas que aconteceram, estão acontecendo. Tem uma última que está acontecendo. Uma foi a questão do Covid-19 e a segunda que está acontecendo em função da inteligência artificial.
Hoje o imediatismo ele é grande, bastante entre os jovens, eles querem resposta imediata, querem investir rápido e ter retorno rápido. E a engenharia ela é uma construção que é feita ao longo do tempo. Hoje é institucionado pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de Educação, que são 360 horas e 5 anos, que é o período de maturação da formação do jovem. E o jovem quer resposta. Então, hoje, as universidades elas estão tendo essa dificuldade, não é da dificuldade, mas o mercado está tendo essa dificuldade, porque o jovem quer a resposta imediata e a engenharia não se constrói do dia para a noite. Sim. Então, os eventos da engenharia podem acontecer do dia para a noite, mas a formação da engenharia não acontece dessa maneira. O jovem ele não quer mais passar 5 anos Não quer passar trancado dentro da trancado, faculdade engessado. para realmente ser graduado, né? Exatamente. Então, qual o sentimento que eu tenho que precisa de ter mudança, uma outra quebra de paradigma, é a participação da empresa, das empresas, da indústria, da construção civil, por exemplo, junto à universidade para capacitar esse jovem. Hum. Porque a dinâmica profissional hoje ela aumentou significativamente. Muito, antes era mais estático e hoje é uma forma, tem que ser mais dinâmico ainda para a formação. Então, eu entendo que a indústria da construção entrando para dentro da universidade, não apenas a universidade indo à indústria da construção, isso vai fazer com que os jovens voltem a se interessar pela engenharia novamente. Porque a engenharia ela é uma ciência muito exata, né? Ela ainda, os 3 primeiros anos de graduação, ela é uma graduação mais lenta, né? Muito teórica, né? Sim, Então, o que o senhor traz essa ideia de tentar ter essa integração já com o mercado de trabalho, para que o jovem vá se instigando, já vá gerando experiência e não só ficar preso naquela parte toda teórica, né, da engenharia ali, tentar com que ele enxergue a luz do dia, né, e consegue já ir fazendo uma integração, né? sim, uma formação compartilhada, onde Isso, a indústria, juntamente com a universidade, eh, produza o engenheiro que o mercado esteja necessitando. sim. Não mais aquela que apenas a universidade diga o que ele tem que ser, Ah, mas que entendi. tenha uma participação da indústria da construção na formação desse profissional que ela deseja ter. Porque e isso eu tenho certeza que isso vai contribuir para formar um profissional muito melhor. Porque ao longo Sim, do processo, conforme ele vai tendo essa integração, ele vai tendo esse contato já sim, com o que ele vai executar daqui 5 anos sozinho, né? sim, Ele vai tendo, então ele tem o conteúdo teórico, ele já vai tendo o que ele vai fazendo, ele vai desempenhando, né? Ele já vai gerando essa experiência que é muito importante, né, no mercado de trabalho. sim. Outra coisa que eu vejo como sendo uma necessidade é as empresas da construção civil entrar para dentro das escolas das escolas de ensino médio para dizer o que é engenharia. O jovem está lá formando, ele não sabe o que é, ele tem uma visão geral de que medicina, por exemplo, é o médico que cuida da saúde. Uhum, Mas qual parte da saúde? A engenharia é aquela que constrói casa, estádio de futebol e pontes. sim. E o que mais? Então, dentro desses segmentos, qual a parte da engenharia que mais interessa? Porque você tem as fatias de mercado, você tem os nichos de mercado dentro daquela engenharia que você se formou. Uhum, Qual o segmento da engenharia que você deseja seguir dentro daquilo que você está buscando a formação? sim. Digamos, nas áreas de tecnologias. A tecnologia ela é muito ampla. Qual dos segmentos que você deseja seguir para Tem, poder chegar do outro lado tem formado? muitas opções, né? Quando se forma engenheiro civil, por exemplo, cara, tem 1000 áreas que você pode seguir, né? Sim. Então você sai com aquela formação básica e o mundo é um mundo de possibilidades, né? Sim. Você quer, dentro da engenharia civil, você quer construir pontes, você Uhum. quer construir rodovias, estradas, aeroportos, portos. Então, dentro da própria engenharia, da formação de engenharia civil, então são vários os segmentos que você pode se especializar, se tornar o bom, o melhor dentro daquele segmento. E com esses princípios que o senhor trouxe em questão da formação compartilhada, de já ter uma empresa e o cara já está mais direcionado e já indo fazendo ambos, tanto o lado da graduação quanto o lado propriamente da operacional, de ir até a empresa e fazer, a chance dele já sair muito mais bem preparado, né, e já gerando a experiência. Porque daqui a um pouco nesse meio do caminho ele já entendeu que eu não quero ir para a parte de pontes, né? Daqui Sim, a um pouco, sim, agora eu vou fazer
vou fazer uma compartilhada para o lado de edifícios, ou vou Sim, ir para ferrovia, vou ir para sim. a parte de engenharia elétrica, um exemplo. Estruturas metálicas, Isso. que é um dos segmentos que a engenharia civil atua fortemente. Então, essa participação da formação do jovem na engenharia, especialmente engenharia civil, que eu digo que é onde concentra a maior, a, a maior soma de fatias dentro das engenharias, essa participação, tanto da indústria quanto da sociedade, no vocacionamento do jovem, que vai fazer toda a diferença. Então, a dinâmica mudou. Antigamente, os pais e a escola falavam, não, meu filho vai ser engenheiro. Não, vai ser engenheiro civil, vai ser engenheiro eletricista. Mas dentro do segmento das engenharias, qual que ele vai atuar com maior potencial? Onde ele vai desenvolver mais o potencial dele? Vai ser na parte de estradas, de aeroportos, de pontes, de vias navegáveis, que também fazem parte das cadeiras da engenharia. Porque hoje o cara, para fazer estágio, tem que estar a partir do 5º ou 6º semestre, né? Olha, a Lei 11.788, ela não especifica qual que é o semestre Uhum, que o aluno da engenharia deve fazer. uhum. Por exemplo, lá em Brasília eu tenho recebido demanda de empresa. Olha, para mim, é, desde que esteja matriculado, cursando engenharia, Já, não importa qual semestre. Eu acho isso maravilhoso, porque o aluno entrar no primeiro semestre e já a partir dali ter contato, ter tato com aquilo que ele pretende atuar futuramente, isso é maravilhoso, porque isso fortalece aquilo que ele foi vocacionado inicialmente para fazer. e motiva ele a não desistir, a seguir, né? A perseverar, né? Sim, é Porque um grande estímulo. se realmente é aquilo que ele quer, ele já vai começar a sentir, respirar, que viver o dia a dia dele, né? Exatamente. Isso faz toda a diferença. Aliás, eu entendo até que nós não deveríamos esperar o aluno se matricular em engenharia para a gente mostrar de fato o que é engenharia. Eu entendo que, inclusive, devíamos estar trabalhando, pode ser um próximo passo, até mesmo uma quebra de paradigma, a gente começarmos a atuar nas escolas de ensino médio Uhum. para mostrar a realidade da engenharia, até para vocacioná-los, porque quando falamos de vocação, o jovem diz, eu tenho vocação para isso. Como é que ele vai dizer que tem vocação para alguma coisa se ele nunca experimentou? Se ele não faz ideia, ele não gerou experiência Não nenhuma gera sobre aquilo, experiência. né? Ele nem respirou o que é uma engenharia, né? Isso, teve uma indústria na área da construção civil que ela falou, Luiz, eu estou contigo para ir nas escolas de ensino médio Uhum. para dizer para o jovem o que é engenharia, o que ela é capaz de Uhum. fazer. Então, ainda mais nos dias de hoje, que temos aí presente a inteligência artificial fazendo toda a diferença na vida das pessoas, não só no campo da engenharia, mas em todas as áreas do conhecimento, isso tem um potencial muito grande de levarmos às escolas de ensino médio o que é a engenharia, o que ela vai fazer na vida dele e o que ele vai poder fazer dentro da engenharia. Eu concordo. Aliás, que isso é muito maior do que aquilo que ele possa imaginar. E eu concordo, porque eu acho que a gente precisa pegar lá na raiz. Realmente, ali entre o primeiro e o segundo ano do ensino médio, ali, logo Sim, quando ele começa a fazer a formação, começou o ensino médio, né? Para que ele já tenha, né, essa amplitude de aonde ele pode chegar, né? Para ele já ir se direcionando para o caminho sim. correto, né? E já ir pesquisando, entendendo, né? Não, eu vejo muito os alunos deixam para pensar na faculdade nos últimos 3 meses do final do ensino médio. E na incerteza. Eu imagino, você hoje Tentativa, é chute. jornalista. Sim. Você hoje é jornalista. Eu imagino que diferença não faria muito maior se você tivesse esse entendimento do jornalismo quando você está lá no ensino médio. Total. Como que você iria chegar na universidade para poder seguir com a sua profissão? Sim. Eu entendo que a diferença seria muito, muito maior. Se já tivesse gerado a experiência lá atrás, né? Exatamente. Talvez nem seria isso, né? Teria visto outra coisa, ou experimentado coisas Se diferentes. ter degustado, sentido o sabor da coisa. Exatamente. É bem isso mesmo. Essa é uma linha de raciocínio perfeita, assim. Então, isso nós temos discutido bastante. Eu estou coordenador da Comissão de Educação e Atribuições Profissionais no CREADF, e um dos debates que eu tenho feito na minha equipe, enquanto conselheiro e coordenador dessa comissão, é discutido com os professores das outras universidades, na comissão, de como mudarmos essa forma de ensinar o jovem antes dele chegar na universidade.
Ele antes de chegar na universidade, às vezes alheio daquilo que ele vai fazer, mas ele tem um entendimento mais preciso, mais próximo da realidade. Então, o que eu acho que ao longo dos anos nós não demos oportunidade do jovem fazer, que é entender um pouco melhor daquilo que supostamente ele deseja, é, se viéssemos fazendo isso aí, hoje teríamos uma qualidade até mesmo maior e mais precisa do engenheiro que temos no mercado. Então, isso contribui significativamente na formação do engenheiro, porque ele sai do ensino médio sabendo o que ele vai fazer e o profissional que ele vai ser logo depois que se formar. Porque a gente sabe que essas tecnologias, as formações mais novas, mais tecnológicas, o jovem ele tem acesso a isso, né? Ele abre o computador dele, ele consegue ver, ele vê através de vídeo, através da internet, Sim, e ele consegue ter contato com isso. Então ele se identifica muito fácil, né? sim, Dos assuntos que nós falamos também é a questão da tecnologia, né? O Cícero trouxe para nós aqui questões de inteligência artificial, de realmente começar a impulsionar a tecnologia dentro da construção, sim, né? Porque ainda a construção é muito arcaica. Você imagina você levar um jovem engenheiro para dentro e entender que ele tem que ali fiscalizar se o pedreiro está empilhando um tijolo em cima do outro no prumo e no esquadro, né? E no sim, nível, entende? sim, Então, essas novas tecnologias, né, a industrialização, trazer tecnologias, ferramentas novas para dentro, para estimular essa garotada, esses jovens a realmente terem vontade, terem brio, né, de voltar para dentro da sim. engenharia, né? Eu recentemente eu levei um grupo de estudantes para conhecer uma indústria na área do aço. Aí a indústria hoje ela pega um projeto de engenharia, ela pega aquele seu projeto, ele entrega pronto para você toda a parte de armadura, Uhum. toda a ferragem na medida, nas dimensões, zero de problema para o meio ambiente, porque ele não gera sobras de materiais. E levei o grupo de estudantes e eles ainda tinham em mente que o único profissional capaz de fazer toda a parte de armadura era o armadorzinho lá com um alicatezinho torcendo o fio e tal. E quando eles viram as máquinas rodando, Montando. as bobinas de ferragens e fazendo solda, e entregando o projeto lá na ponta com zero desperdício de material e afetando o meio ambiente, vislumbraram, falaram assim, rapaz, a engenharia que faço ela é muito maior daquilo que eu imaginava anteriormente. Então isso faz diferença. Ou seja, quando nós, como universidade, tivemos a preocupação de levar o estudante para ter o contato direto. Agora, você imagina se eu pego, antes dele ser estudante de engenharia, para ter esse tato com a parte do desenvolvimento da construção, por exemplo, Com a com a industrialização, né? industrialização da engenharia, com aquilo que ela está Porque proporcionando. Porque a visão que ele tem de mundo é a visão que ele tem com quem é próximo ali, com o tio, o pai, o Sim, irmão que trabalha na sim, obra, ou que vê o pessoal fazendo, né, sim, aqueles serviços mais simples, né? sim, Por exemplo, você levar, por exemplo, uma turma que tem pretendência para dentro de um vertical, por exemplo, de torres aí gigantescas como estão saindo no Brasil, sim, para eles entenderem a dimensão de uma estrutura, de tudo, e eu sim. tenho certeza que isso muda a percepção sobre o que realmente é a engenharia, né? Sim. Apesar das redes sociais, dos vídeos estarem diuturnamente apresentando eh, que- o que acontece no mundo hoje no setor da construção, Uhum. dentro da engenharia civil, mas quando ele vai perto, tem o tato direto com o objeto, isso faz toda a diferença. Eu sei que o mundo virtual ele tem agregado, tem somado significativamente a própria inteligência artificial, mas o tato, o contato, o olho no olho, e você ver Res- coisa acontecendo e res- ele sentir na pele aquilo que ele vai fazer logo no futuro após formado, isso tem uma dimensão, tem uma mudança respirar significativa. engenharia realmente. Respirar no canteiro, Exato. respirar no canteiro, no campo, o que a engenharia é de fato. Seja ela em qual área que for, né? Em qualquer segmento da profissão. É muito bom, seu Luiz. Bah, assim, ó, trazer essa percepção, essa percepção da,
da educação compartilhada é uma linha de raciocínio que eu achei assim, ó, fantástico. E é algo que a gente precisa focar e continuar e ir desenvolvendo, né, com o pessoal. Sim. O Conselho Nacional de Educação ele tem trabalhado bastante, ele tem chamado para dentro do Conselho as indústrias, sempre que tem uma nova resolução na área da engenharia, ela chama a indústria para perto. As universidades têm os representantes, que os conselheiros nacionais da educação e engenharia, eles fazem parte. Eu sinto uma falta forte da presença do sistema CONFEA-CREA dentro do Conselho Nacional de Educação. Isso ainda não tem legislação que tenha essa obrigatoriedade, mas é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Eventualmente, dentro da engenharia civil, nós temos discutido quanto a isso, de termos representantes Sim, dentro do Conselho Nacional de Educação, porque uma coisa é o ensino, e ele tem que estar integrado com a formação. E isso sempre existe um gap, sempre claro. existe um buraco entre a formação do engenheiro civil e o engenheiro, e o campo. Sim, Então, esse espaço eu entendo que ele vai ser melhor preenchido no caso da engenharia civil com o engenheiro civil. Isso lá dentro, o profissional da engenharia de campo, dentro do Conselho Nacional de Educação, para dizer o seguinte: olha, essa é a dinâmica de campo e a gente precisa conciliar a formação em engenharia civil, com o engenheiro que queremos ter dentro do mercado. sim, com um engenheiro que realmente vai funcionar e vai gerar resultado o mais rápido possível dentro daquilo. Não adianta a gente fazer uma formação e o cara chega lá e não saber o que fazer, né? Não, ele chega numa determinada área de atuação ali, por exemplo, vertical, que é algo que ele não vivenciou, que ele não faz a mínima ideia nem por onde começar, Por né? onde começar? Esse é um gargalo que eu tenho certeza que a participação da engenharia civil no Conselho Nacional de Educação, assim como as demais engenharias, isso, engenheiros mesmo, de campo, vai fazer toda a diferença. Muito bom, seu Luiz. Quero te agradecer, né, por ter essa oportunidade, por ter vindo aqui conversar um pouquinho com nós, trazer todo esse seu conhecimento, né, toda essa especialidade e poder dividir com o pessoal aí que ainda está na dúvida de se realmente vai, os jovens, né, os nossos futuros engenheiros, que a gente sempre fala que é importante a gente instigar o jovem a vir para dentro da engenharia, né, nessa área tão bonita e tão profunda, né. Também lhe dar os parabéns aí por estar contribuindo com a nossa engenharia todos esses anos de dedicação, né, e realmente de amor, né, à profissão, né. Todos que sentaram aqui com uma ótima energia, né, e realmente têm propósito e amam o que fazem, né. E queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os nossos futuros engenheiros aí. Bom, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar falando da engenharia civil, que é a profissão que eu amo. Tenho prazer em ser professor, em estar conduzindo, orientando os jovens à engenharia. Minha mensagem que eu deixo é que a engenharia é o produto que transforma a sociedade. Meus parabéns pelo seu trabalho, por estar aqui. A Hyper faz toda a diferença na nossa profissão. Porque nós somos fortes na engenharia, mas nós precisamos de vocês na comunicação. É Forte verdade. abraço, muito obrigado. A gente sempre diz que a gente consegue levar esse conhecimento através da rede social, e a gente consegue chegar com a nossa comunicação ao jovem, aquele jovem que está procurando, que está fomentando, e é justamente isso, trazer vocês com toda essa bagagem, toda essa experiência, que a gente consiga dividir um pouquinho desse conhecimento e levar para o jovem que está do outro lado da telinha. Muito obrigado.